E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Thiago e nessa videoaula vamos começar o PET 4 de 2021 com a semana 1 com o tema Calor e Movimento, primeira parte. Então vamos lá, vamos começar estudando calor como energia. Então lá o calor passou a ser entendido como forma de energia desde que em 1798 Benjamin Thompson, ao estudar a fabricação de canhões, percebeu que a perfuração das peças causava um aumento da temperatura no material perfurado e que esse aumento de temperatura só poderia vir da energia mecânica das brocas. Então, ou seja, essa energia mecânica das brocas, provocava um aumento da temperatura das peças. Isso daí é semelhante com aquele exercício que a gente resolveu, no qual o trabalhador martelava a latinha e a latinha ficava aquecida. E aí mais tarde, por volta de 1840, Julius Robert Mayer e James Prescott Joule, aquele que a gente já viu o experimento dele lá na primeira videoaula do terceiro bimestre, estabeleceram a equivalência entre o calor e a energia mecânica. E as experiências realizadas por Joule naquela época acabaram estabelecendo definitivamente que o calor é uma forma de energia. Né? A gente viu o equivalente mecânico da caloria. Né? Uma caloria equivale a 4,18 joules. E ainda que somente no século XIX o calor tenha sido concebido definitivamente como forma de energia, desde a antiguidade ele já era utilizado para produzir o vapor que seria usado na realização de trabalho mecânico. Aí entra essa maquininha aí, ó, a máquina de Heron. Então, no século I depois de Cristo, Heron de Alexandria construiu um dispositivo como esse representado aí na figurinha, no qual utilizava o vapor produzido no aquecimento da água, que ao escapar pelos orifícios da esfera de metal, colocava essa esfera em rotação. Esse dispositivo é constituído por uma esfera oca, com tubos curvados por onde o vapor é expelido, uma bacia com água e aí uma fonte de calor. Então, olha aí, a água, como é que ela funciona, né? Então, a água é aquecida na bacia, que está ligada à esfera giratória, por um par de tubos que também servem como eixo para a esfera. Então, o vapor que sai por ambos os furos tem a mesma pressão. Logo, o que a faz mover é justamente a pressão do vapor que sai dos tubos. Então, se você lembrar lá da terceira lei de Newton da ação da reação, o tubo empurra o vapor para fora e o vapor empurra o tubo na outra direção, fazendo com que ele gire. Né? Então, atualmente, sabemos que esse aparelho projetado por Heron é um modelo de máquina térmica, pois esse dispositivo transforma calor em trabalho mecânico. Né? Então, o que vem a ser as máquinas térmicas? Então, aí, máquinas térmicas, evolução, uso e sociedade. Então, olha aí. Então, no século XVIII, a partir do século XVIII, né, inicia-se a utilização das primeiras máquinas térmicas em escala industrial, mas essas ainda apresentavam rendimentos muito baixos, porque elas consumiam uma grande quantidade de combustível e produziam pouco trabalho. Aí, por volta de 1770, o inventor escocês James Watt apresentou um modelo bem mais eficiente de máquina térmica que utilizava vapor proveniente de uma caldeira onde a água era aquecida. Esse modelo apresentava vantagens e, por isso, substituiu as máquinas então existentes. E esse modelo da máquina de Watt foi inicialmente empregado para movimentar moinhos e, posteriormente, locomotivas e barcos a vapor. E aí nós tivemos a primeira revolução industrial, que iniciou lá na Inglaterra no século XVIII, que foi a utilização da máquina a vapor, que permitiu a automatização do modo de produção industrial, que passou do método artesanal para o método de produção por máquinas. Isso alterou completamente o modo de vida das pessoas, né? Sendo uma verdadeira transformação social, pois essas máquinas ocuparam o lugar de força de trabalho majoritariamente feminino e infantil nas fábricas têxteis inglesas. Ou seja, você fazia na mão, agora é feito por máquina. Mas então, quem são aí as máquinas térmicas, né? Então, desde as máquinas térmicas mais primitivas que eram usadas para movimentar trens, navios e mesmo os primeiros automóveis, até as mais modernas e sofisticadas, como um reator termonuclear, todas elas funcionam obedecendo basicamente o mesmo esquema. Então, a máquina térmica são os dispositivos usados para converter energia térmica em energia mecânica. E qual é esse esqueminha de qualquer uma
de qualquer máquina térmica, né? Então, numa máquina térmica, há duas fontes térmicas, que é uma fonte quente e uma outra fonte fria. E entre elas coloca-se a máquina térmica. Então, o fluido operante, geralmente o vapor de água, serve de veículo para a energia térmica que sai da fonte quente, passa pelo dispositivo intermediário, que utiliza parte dessa energia na realização do trabalho e leva o restante para a fonte fria. A quantidade de calor que há, que chega à máquina térmica vinda da fonte quente, geralmente obtida pela combustão de carvão, óleo, madeira ou mesmo por fissão nuclear, ocorrida nos modernos reatores nucleares. Lembrando que a temperatura da fonte quente, né, é maior que a temperatura da fonte fria. Então, pela conservação da energia, nós temos o quê? Que o trabalho realizado pela máquina térmica, tal, ele é igual à diferença entre os módulos do calor recebido pela fonte quente e do calor rejeitado para a fonte fria. Ou seja, a máquina térmica não usa 100% do calor retirado da fonte quente. E aí a gente começa a entrar num outro conceito aí, que é a segunda lei da termodinâmica. Então, antes de falar do conceito da segunda lei da termodinâmica, a gente vai ver o rendimento. Então, o rendimento de uma máquina térmica é definido pela fração do calor recebido da fonte quente, que é usada para a realização de trabalho. Então, meu rendimento, representado pela letra grega eta, é igual ao trabalho dividido pela quantidade de calor recebido da fonte quente. Mas quem que é trabalho? A gente viu que é o mol da quantidade de calor da fonte quente menos o mol da quantidade de calor rejeitado para a fonte fria, dividido pelo módulo de QA. Dividindo os dois termos aí, o que eu tenho? Meu rendimento é 1 menos QB sobre QA. Então é importante observar que a máquina térmica ideal seria aquela que tivesse rendimento de 100%, né? Meu eta fosse 100%, igual a 1. Então, para que isso se concretizasse, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria deveria ser nula. Então, para eu ter um eta igual a 1, meu QB tem que ser igual a 0. Porém, na prática, isso é impossível, pois a energia térmica que há somente sai da fonte quente devido à existência da fonte fria. Lembremos que calor é energia térmica em trânsito que se transfere espontaneamente de um local de maior temperatura para outro de menor temperatura. Então, se não tivesse a diferente temperatura, não iria existir esse fluxo de calor. Então, dessa impossibilidade, surgiu o enunciado de Kelvin Planck para a segunda lei da termodinâmica. Então, qual é aí a segunda lei da termodinâmica? É impossível construir uma máquina que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente em trabalho a energia térmica recebida de uma fonte quente. Então, é isso que acontece. Não existe uma máquina térmica com rendimento de 100%. Nos nossos automóveis, aí, a combustão, né, seja a gasolina ou a etanol, não é aí de 100%. Né? Ele gira em torno aí de 40%. Ou seja, com combustível no preço que está, para cada R$10 de combustível que você coloca, 40% vira trabalho mecânico e o outro 60% aí é jogado fora, serve para aquecer o motor. Certinho? Muito bem, encerramos a primeira videoaula aí do quarto bimestre, da semana 1. Então agora você faça as atividades, que ainda essa semana já vai ser a videoaula com a correção das atividades aí do PET. Então, peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!